Boa noite. Os últimos acontecimentos envolvendo operadoras de telefonia móvel e a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, destacaram mais uma vez o papel das agências de regulação no mercado. No mês passado, a Anatel chegou a determinar a suspensão de venda dos novos chips de telefone celular por conta de reclamações dos usuários pelo mau serviço prestado pelas operadoras. As empresas tiveram que apresentar planos de investimento não muito convincentes e melhoria do serviço para voltar a comercializar novas linhas. O caso da Anatel é apenas um exemplo de como uma agência reguladora deveria atuar sobre empresas que prestam serviços públicos, como, por exemplo, os setores de energia elétrica, petróleo, saúde e transporte, entre outros. Essa atividade de regulação já faz parte da estrutura do Estado brasileiro, servindo como fator essencial contra o monopólio e pressionando empresas, ou teoricamente pressionando empresas e prestadores de serviços públicos a exercerem suas atividades com transparência, qualidade e respeito ao cidadão e ao mercado. Além disso, as agências têm poder normativo, fazem com que os setores respeitem as leis e ainda promovem a fiscalização dos prestadores de serviço da iniciativa privada. O Brasileiras.org de hoje discute o papel das agências reguladoras no Brasil. Vamos entender as funções que elas têm, como atuam diante das concessões públicas, falar um pouco das experiências mundiais e como seus princípios se aplicam na defesa do consumidor e na promoção da concorrência. E o consumidor está na ponta, é o receptor dos serviços prestados pelos regulados. Para debater o assunto, recebemos em nosso estúdio em São Paulo o advogado e professor de Direito da PUC São Paulo e da Fundação Getúlio Vargas, Carlos Sudfeld. Em nosso estúdio em Brasília, o professor do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, UNB, Paulo César Coutinho. E também contamos com a participação da jornalista Priscila de Paula. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo e você pode enviar perguntas acessando www.brasilianas.org. As agências reguladoras nacionais vêm sendo implantadas na estrutura do Estado brasileiro desde 1996. Elas foram criadas para fiscalizar e controlar a qualidade e definir regras na prestação de serviços públicos e privados prestados pela iniciativa privada. Hoje existem 10 agências no país. A Agência Nacional de Energia Elétrica foi a primeira a ser criada em 1996. A ANEEL regula e fiscaliza a geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica. É uma autarquia vinculada ao Ministério das Minas e Energia. A Agência Nacional de Telecomunicações foi criada em 97. A Anatel tem independência administrativa e financeira e não está subordinada a nenhum órgão do governo. Ela tem poderes de outorga, regulamentação, fiscalização e atua em defesa dos interesses do cidadão. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis foi criada em 98. A ANP é uma autarquia vinculada ao Ministério das Minas e Energia. Ela regula, estabelece regras e fiscaliza as atividades das indústrias do petróleo e de outros combustíveis. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária foi criada em 1999. A Anvisa tem independência administrativa, autonomia financeira e é vinculada ao Ministério da Saúde. Ela faz o controle sanitário da produção, das instalações e da venda de remédios e alimentos. Cabe à Anvisa também o controle de portos, aeroportos, fronteiras e de assuntos internacionais ligados à vigilância sanitária. A Agência Nacional de Saúde Complementar foi criada em 2000 e também é vinculada ao Ministério da Saúde. A ANS promove a defesa dos interesses do cidadão que usam planos de assistência suplementar de saúde. A Agência Nacional de Águas também foi criada no ano 2000. A ANA tem autonomia financeira e administrativa e é vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. Ela coordena a gestão dos recursos hídricos e regula o acesso à água, além de promover seu uso sustentável. A Agência Nacional do Cinema foi criada em 2001. A Ancine é uma autarquia especial com independência administrativa e financeira, vinculada ao Ministério da Cultura. Ela regula, fiscaliza e fomenta a produção, distribuição e exibição de obras cinematográficas e videofonográficas. A Agência Nacional de Transportes Aquaviários foi criada em 2001.
tem autonomia financeira e administrativa e é vinculada ao Ministério dos Transportes. Cabe à ANTAQ fiscalizar os serviços prestados nos transportes aquaviários e na exploração de portos pela iniciativa privada, além de implementar a política do Ministério no setor. A Agência Nacional dos Transportes Terrestres também foi criada em 2001. A NTT tem independência administrativa e financeira e também é vinculada ao Ministério dos Transportes. A agência é responsável pela concessão de ferrovias, rodovias e de terminais e pela autorização de transporte de passageiros e de cargas. A Agência Nacional de Aviação Civil foi criada em 2005, em substituição ao Departamento Nacional de Aviação Civil. É uma autarquia especial vinculada à Secretaria da Aviação Civil da Presidência da República. É responsabilidade da ANAC regular, fiscalizar, garantir segurança no transporte aéreo e a qualidade dos serviços prestados ao cidadão. Bom, temos aí esse apanhado das agências. Eu queria perguntar primeiro ao professor Carlos Ari, para a gente detalhar direitinho o que é o papel do Ministério, do governo primeiro, do Ministério e da agência reguladora, a diferenciação entre as duas funções. Essa é uma boa pergunta que as próprias leis que criaram as agências responderam de maneiras diferentes. Em geral, na maior parte das leis, a definição é a clássica. Cabe ao Ministério e ao Poder Executivo, por meio do Ministério ou do Presidente da República, a fixação da política do setor. E a agência reguladora, um papel técnico de regular, implementando a política. Então essa seria a ideia. As decisões estratégicas caberiam ao poder político, ao executivo, e as decisões técnicas para implementar essas políticas caberia à agência. A dificuldade é distinguir o que é uma decisão política, uma decisão diretriz básica, do que é uma matéria técnica estritamente regulatória. A lei de telecomunicações, por exemplo, procurou definir o que significava fixar política, quer dizer, quais eram os temas, as decisões concretas que cabia ao Presidente da República para estabelecer a política. E aí, então, nós temos mais precisão. Nas outras leis, não. Então, no caso de aviação civil, por exemplo, logo depois daqueles acidentes que tornaram o setor assim, muito interessante do ponto de vista da discussão, né? O Conselho Nacional de Aviação Civil, que é ligado ao Executivo, editou uma série de decisões fixando políticas, depois recuou, entendendo que a melhor maneira de tratar disso não era no Executivo, mas deixar a agência. Então, há uma certa dificuldade prática de distinguir uma coisa da outra. Agora, conceitualmente, a ideia é esta. Eu queria ver com o professor Paulo César Coutinho, lá em Brasília. Boa noite, professor. Quando as agências foram constituídas, elas foram constituídas com quadros técnicos dos ministérios. O que se viu na época lá é que muitos ministérios ficaram desaparelhados dos melhores técnicos que foram para as agências e sem condições de formular políticas mais consistentes. Como é que o senhor está vendo hoje esse quadro? Bom, Luiz, eu acho que o quadro ele evoluiu favoravelmente, evidentemente, porque houve diversos concursos para a abertura de especialistas em regulação nas agências e o retorno de diversos técnicos emprestados pelos ministérios e outros órgãos da administração direta para os seus órgãos de origem. E então, a separação entre a atuação do Ministério e a atuação das agências tem se reforçado ao longo desses anos. Todavia, ainda existe uma certa nebulosidade com relação às responsabilidades de cada um desses órgãos, geralmente um conflito entre o Executivo via Ministério da área e a agência reguladora com relação a diversos assuntos. O colega Carlos aí já ressaltou que existe uma certa nebulosidade. Essa nebulosidade não tem sido adequadamente tratada ao longo desses já mais de 10 anos. Então, professor Carlos, vamos pegar um pouquinho essa questão do consumidor. Quer dizer, muitas agências, elas previam lá, em setor elétrico, muitos setores, aí você tem um conselho de consumidores também, representando
esse consumidor final. No entanto, a visão que se tem hoje aí é de grande parte das agências serem, para usar o termo corrente, capturadas pelo setor que compete a elas regular, por uma razão simples. Saindo da agência, o conselheiro vai ter que arrumar emprego. E o emprego, em geral, está nas entidades ou nas empresas reguladas. Como é que o senhor vê esse conflito todo aí? Bom, é um conflito natural. Em primeiro lugar, a agência está tentando colocar equilíbrio numa relação que é uma relação conflituosa. Então, se nós pegarmos o caso dos planos de saúde, isso é muito claro, né? O consumidor. Isso é importante falar do papel do Sistema Brasileiro de Defesa do Consumidor, que inclui um órgão do Ministério da Justiça e órgãos nos estados e nos municípios, os PROCONs, né, que tem o papel de atender reclamações do consumidor, provocar as agências, criticar as agências e, então, tentar representar o consumidor que é desorganizado perante a agência para equilibrar uma relação que pode, muitas vezes, tender em favor das empresas reguladas, não exatamente por uma captura mal intencionada, mas por uma razão muito prática, muito pragmática. As empresas são muito organizadas para defender seus interesses e os consumidores... Produzem trabalhos, produzem estudos, contratam especialistas. Estão presentes, tem um departamento de regulação na empresa enorme, com profissionais muito bem treinados, que estão presentes na agência todos os dias, né? E os consumidores são, em geral, desorganizados, sobretudo se são consumidores comuns. Quando os consumidores são empresariais, a questão é diferente. Então, se pega uma agência que regula o gás, no caso dos estados, há agências reguladoras dos estados também, né? Então, no estado de São Paulo tem a agência de energia que regula o preço do gás. Os clientes do gás não são só os consumidores residenciais, mas são as indústrias. E estas se organizam para ir lá na agência lutar contra o aumento de preços, por exemplo, né? Vamos pegar um caso concreto aí. A gente pega a aviação, aí tem uma deterioração clara do serviço de aviação, tem um abuso do excesso de voos sem cuidado e, ao mesmo tempo, tem empresas que estão financeiramente complicadas aí. Como que a agência tem que trabalhar para garantir o equilíbrio das empresas, ao mesmo tempo abrir espaço para a competição? Quando você abre espaço para a competição, você espreme mais as margens das empresas e garantir o direito do consumidor. Como que se equilibrar nesse universo tão fluido aí? Pois é, não existe uma receita do ponto de vista substancial de conteúdo para responder essa pergunta. A receita é outra, é mais procedimental. Então, a ideia de agência reguladora está muito ligada a procedimento. Isto é, os problemas têm que ser colocados ao debate público, as agências identificam problemas que possam existir, problemas de equilíbrio econômico-financeiro das empresas, é um tipo de problema, ou o problema é o mau atendimento do consumidor, formula hipóteses de decisões, quer dizer, minutas de regulamento, coloca a consulta pública para receber contribuições de todos os lados. Então é um procedimento, é um tipo de mecânica, de metodologia de decisão para tentar trazer para um problema concreto uma dialética de discussão e encontrar uma decisão equilibrada. Então essa é a ideia que, em geral, está por trás da criação das agências reguladoras. Quais são os instrumentos de pressão sobre as agências? Por exemplo, nesse caso da Anatel, que demorou muito até para atuar sobre as empresas de telefonia celular, se diz que o Tribunal de Contas teria feito uma pressão. O próprio Ministério Público ele tem uma delegação aí para a defesa de alguns interesses difusos, né? Os sistemas PROCONs de defesa do consumidor também atuam. O que é esse universo e a que formas de pressão, de pressão positiva, essas agências estão sujeitas aí? Olha, você mencionou, eu acho que as pressões estatais, institucionais, independentes mais fortes. O Tribunal de Contas é hoje muito bem organizado, sobretudo no âmbito federal. O Ministério Público, tanto federal quanto estadual, muito organizado, atuando nessa área, e os PROCONs também, né? Agora, esses são os órgãos independentes do Estado fazendo pressão. Mas, de outro lado, nós temos os órgãos estatais não independentes. Esses são os ministérios, e há ministérios com interesses completamente diferentes, né? E nós temos mesmo outras agências reguladoras pressionando uma dada agência na tomada de uma decisão, por exemplo. O interesse do IBAMA, que não é uma agência reguladora, não tem o nome de agência reguladora, mas regula, né? E que se atrita com a Agência Nacional de Energia Elétrica, por exemplo. Então, aí são órgãos governamentais
que têm setores ou interesses para cuidar e que pressionam. Outro é o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, e que o CAD é, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, é aí o grande símbolo, né? Tudo isso fazendo pressão pelo lado do Estado, que é, portanto, um Estado muito dividido, né? Agora, além disso, nós temos as pressões dos próprios interesses das empresas que conflitam entre si, né? Empresas do mesmo setor disputando e conflitam entre si, e as empresas e consumidores finais que são os tomadores do serviço dessa empresa. Então, a agência procura se equilibrar no meio desse conflito de pressões que são frequentemente muito fortes, né? O Congresso Nacional talvez seja o menos influente de todos eles, o que é curioso, né? Porque tem que aprovar, né, os dirigentes. Ele tem que aprovar os dirigentes, aprovou os projetos de lei e, mais que isso, tem que aprovar as leis orçamentárias todos os anos, né? Tá. Então, vamos pegar um ponto, essa questão da Anatel e das empresas de celulares. Foi feito um acordo, ocorrendo antes do Dia dos Pais, uma das empresas se comprometeu a reduzir de 13% para 10% as reclamações aí. Que parece, muita gente achou insignificante. Como que se define esse parâmetro? Pois é, nesse episódio nós estamos tratando com um setor que tem sido um dos mais críticos, que é o de telefonia móvel. Por quê? Porque a rapidez no crescimento do mercado é imensa. Então, claro que a quantidade de atritos vai ser enorme com o consumidor. E a agência está criando parâmetros de qualidade muito recentemente, eles vão sendo mudados, e nesse caso fez um acordo. Quer dizer, não há algo muito firme, muito fixo para definir o que é um serviço de qualidade adequada em função do número de reclamações, né? Agora, nesse caso concreto, nós estamos vendo uma tentativa de uma regulação negociada, né? Entre a agência. Nós tivemos no início da privatização definição de contratos de concessão com um conjunto de metas. Isso. Hoje em dia, como que ocorre isso? Tem metas ainda definidas que a Anatel tem que cumprir, ou esse acordo fez parte de uma tentativa de criar, assim, no meio do tiroteio, algumas metas? São duas coisas. No campo das telecomunicações, existe aquilo que são os serviços públicos ou serviços em regime público, que são objeto de concessão, é a telefonia fixa, né? E essas metas são estabelecidas pelo presidente da República por meio de um decreto, depois incorporado na revisão dos contratos de concessão. Então, a agência tem que implementar essas metas. Agora, nos outros serviços, e o da telefonia móvel é um caso, não cabe ao executivo estabelecer as metas de expansão, mas a agência por meio dos seus regulamentos. Então, a agência vai procurando aprimorar os regulamentos se adaptando ao crescimento do serviço. Bom, nós voltamos a Brasília, já que recompôs o link. Eu queria ver com o Paulo César. Paulo César, o conjunto de indicadores que nós temos hoje aí, disponíveis até pela internet, os indicadores setoriais, permitem um acompanhamento objetivo de qualidade, de implementação de serviços por parte das agências, ou ainda faltam mais dados para poder ter essa apuração mais precisa? Olha, Nassif, ele permite apurar alguns aspectos da questão regulatória no setor, né? Ele vai permitir apurar com uma certa confiabilidade como é que está a qualidade das ligações em termos de ligações completadas, ligações interrompidas, quantidade de ligações interrompidas, etc. Agora, o problema muito grande é o problema de apressamento dos serviços de telefonia, né? E esse problema de apressamento envolve uma questão regulatória muito mais complexa e que o Brasil tem andado a passos bastante lentos com relação a isso. Apenas recentemente, para você ter uma ideia, se colocou para o setor de consultorias, consultorias para desenvolver um modelo de apressamento pelo custo dos serviços de telefonia fixa. Isso já estava no plano da Anatel já há quase uma década. Então, houve um atraso nesse plano.
essa questão foi bastante dificultada com, por exemplo, a permissão da aquisição da Brasil Telecom pela Oi. Por que isso? Porque quando você tem empresas que são razoavelmente similares, isso aí ajuda muito a reduzir a assimetria regulatória. Isso é, as empresas que são reguladas, elas vão sempre procurar, digamos assim, trabalhar os seus dados a seu favor. Quando você tem duas empresas separadas, elas geralmente vão procurar trabalhar os seus dados, mas os seus dados vão ser trabalhados de acordo com as suas necessidades e não vão ser igualmente trabalhados. Então, a agência reguladora pode, observando os dados dessas duas empresas, inferir de uma maneira um pouco mais bem informada quais são os verdadeiros custos, quais são os verdadeiros valores das variáveis que afetam essas empresas. E essas duas empresas, a Brasil Telecom e a Oi, elas são, ou eram, né, quando separadas, empresas mais parecidas. Por quê? Porque eram empresas que tinham uma grande extensão de território coberta, tinham áreas de cidades urbanas grandes e ricas, áreas rarefeitas e pobres, muito diferente da que fica em São Paulo, né? Da Telefônica que fica em São Paulo, porque lá é uma área concentrada de alto poder aquisitivo. Quer dizer que aquela ideia de se criar uma empresa, não digo fantasma, mas uma empresa piloto que simulasse a estrutura de custos das demais empresas acabou não pegando? Regulação no Brasil. Opa. Regulação no Brasil. Estamos com algum problema, já voltamos a Brasília de novo. E a jornalista Priscila de Paula tem uma questão enviada por um telespectador. Lembrando que o programa é ao vivo e você pode enviar perguntas através do www.brasilianas.org. Priscila. Bom, o professor explicou que a divisão entre a função dos ministérios e das agências reguladoras, mas disse que é difícil diferenciá-las, né? Um telespectador, que é o Stefan Machado, de Brasília, ele pergunta, apesar dessa dificuldade, é possível minimizar a interferência do executivo nas agências? Sim, a ideia de criação das agências é de tentar separar a política da questão mais técnica, porque isso traz vantagens, né? E a experiência da regulação vai fazendo com que se identifiquem certas questões que é importante tratar tecnicamente. Então, aos poucos, as agências acabam adquirindo em seu favor um certo benefício, né, da qualidade do trabalho. E é importante que seja assim, quer dizer, é importante que o executivo não tenha um poder aberto de interferência, porque isso pode quebrar completamente o trabalho técnico, né? Nós podemos dizer que a experiência nossa no Brasil, no âmbito federal, na média, nesses 15 anos de agência, tem sido relativamente reconhecido como positiva nessa matéria. Claro que há interferências, há divergência, o governo faz pressão, e é normal que faça, né, sobre a agência, mas intervenções muito radicais não tem sido a história da regulação no Brasil. Isso é positivo, né? Certo. Bom, nós vamos fazer um intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Voltamos com Brasilianas.org sobre as agências reguladoras. Em nossos estúdios, recebemos o advogado e professor de Direito da PUC de São Paulo e da FGV, Carlos Sundfeld, e o professor do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, Paulo César Coutinho. Nesse segundo bloco do programa, vamos falar sobre as experiências de outros países em relação à regulação. Então, um dos pontos que eu queria ver com o professor Carlos Ari é o seguinte, essa questão da apropriação das agências pelos regulados é um fenômeno mundial, é um risco mundial. Em alguns países você tem uma agência das agências incumbida de fiscalizar se as demais agências estão cumprindo aí os contratos de concessão e tudo mais. Esse tipo de preocupação, na sua opinião, deve servir para o país? Quer dizer, em termos de arcabouço institucional, faltaria uma agência das agências
ou do modo como está desenhado está eficiente? Nós temos, no caso da União, algumas competências para o Poder Executivo que acabam fazendo uma espécie de coordenação. A Casa Civil, em nome da Presidência da República, tem um papel de coordenação dos ministérios esses em que estão as agências. Então, a Casa Civil, como por lá tem que passar os atos da Presidência da República, exerce um pouco esse papel. Além disso, o Ministério do Planejamento, que tem um papel de coordenação financeira, né, da aplicação dos recursos e do planejamento do orçamento do ano seguinte, e o orçamento das agências entra nisso, também faz isso. Em terceiro lugar, nós temos os próprios ministérios setoriais, que têm um papel de supervisão das agências e que, portanto, teriam, pelo menos nominalmente, competência para fazer alguma coordenação. Não uma coordenação geral de todas as agências, mas a coordenação das agências da sua pasta. Então, nós temos uma experiência nossa, ligada à nossa organização federal, que permite dizer que alguma coordenação existe e eu não imaginaria substituir isso tudo por um órgão centralizado que fizesse uma coordenação ao mesmo tempo, digamos, política, financeira e setorial. Por exemplo, os contratos de concessão, eles têm indicadores que têm que ser seguidos e acompanhados. Esses indicadores, eles estão disponíveis, eles são de alcance aí das associações de defesa de consumidor e são seguidos à risca? Sim, todos os atos das agências, incluindo os contratos de concessão que prevêem algumas das obrigações mais específicas, né? Mas também os regulamentos que têm indicadores, todos são atos públicos e que são, inclusive, disponibilizados com muita simplicidade e muita facilidade pela internet. Então, esses elementos existem. A questão não é tanto o acesso à informação, mas é a capacidade da sociedade de se organizar para usar esses dados e fazer uma fiscalização que é trabalhosa, né, para pressionar a agência. Por isso, uma das discussões que existe hoje no Congresso Nacional em torno de uma lei de agências é se o Estado deve financiar entidades do setor privado de defesa do consumidor, por exemplo, para que essas entidades, tendo recursos garantidos, acabem fazendo um bom uso da informação pública disponível para checar a atuação das próprias agências como reguladoras. Uma dúvida que eu fiquei, a gente está aguardando um sinal de Brasília, eu já volto com o Paulo César lá, mas uma dúvida que eu fiquei nesse episódio Anatel. A Anatel tomou essa decisão, depois de muita reclamação de consumidores, e o ministro Paulo Bernardo, ele tentou minimizar o ato e jogar a responsabilidade para a Anatel. Na sua opinião, essa decisão, pelo alcance, pelo ineditismo, foi uma decisão que o Ministério participou usando a agência como instrumento ou foi uma decisão autônoma da agência? Olha, formalmente, a competência é da agência e não do Ministério nem da Presidência da República. Então, sem dúvida nenhuma, a responsabilidade de quem assumiu foi a agência e é muito difícil imaginar que o Poder Executivo tenha feito uma pressão irresistível que fez com que a agência fosse apenas um órgão de execução. Isso é inimaginável tendo em vista o modelo institucional. Agora, uma pressão, uma sugestão, uma cobrança do Poder Executivo é bem possível que tenha havido e é relativamente normal no processo de regulação. Certo. Volto ao professor Paulo César Coutinho. Professor, esse episódio da Anatel em relação aí às empresas operadoras de celular, na sua opinião, inaugura um novo período aí de mais atenção ao consumidor ou foi um episódio isolado? Não, eu acho que foi um episódio que foi muito motivado pela insatisfação dos consumidores e de outros órgãos do Estado brasileiro com relação à performance das empresas de telefonia móvel, cujo serviço vinha se deteriorando a olhos vistos, a ouvidos vistos, né? Mais propriamente. Se isso vai haver uma continuidade ou não, isso aí é uma coisa incerta, nós esperamos que sim. Essa atitude, inclusive, da agência, me pareceu duas coisas, né? Um pouco precipitada, porque foi uma tomada de decisão assim, muito rápida, mas também uma decisão retardada, porque ações deveriam ter sido tomadas anteriormente que
levassem a, talvez até, a não existência, ao não aparecimento desse tipo de problema. Eu posso dar alguns exemplos, Luiz, de medidas que poderiam ter sido tomadas, medidas que seriam profiláticas, não só com relação a esse aspecto, mas a vários aspectos regulatórios no setor. Por exemplo, a questão da portabilidade numérica. A portabilidade numérica no Brasil, agora, recentemente, em 2008, ela foi estabelecida como de 3 dias, ou seja, o consumidor solicita à operadora para onde ele está indo, que ele deseja fazer a portabilidade, e essa portabilidade é feita num prazo de 3 dias. E durante esses 3 dias, então, o consumidor fica com acesso bastante limitado aos serviços de telefonia móvel, que são serviços de extrema utilidade. Em outros países, na maioria dos outros países, esse processo de portabilidade se dá em um dia. E em muitos se dá no mesmo dia. Em alguns países se dá em minutos. Se a portabilidade numérica é feita em minutos, a facilidade que o consumidor tem de, vendo a insatisfação do serviço prestado pela sua operadora, de buscar uma operadora que melhor lhe atenda, é bastante facilitada e, com isso, os operadores vão ter muito maior preocupação em manter um serviço de qualidade para não perder a sua base de clientes. Medidas desse calibre poderiam até ter evitado o aparecimento desse problema que a gente está tendo agora. E essa atuação da agência de fortemente intervir no mercado, proibindo a comercialização dos serviços de telefonia por parte de algumas operadoras em algumas regiões do país, ela prejudica fortemente as empresas, mas também prejudica os consumidores, porque, afinal de contas, os planos oferecidos pelas operadoras se diferem muito entre si. E talvez aquela operadora na qual o cliente ficou excluído de optar fosse o melhor, que lhe atendesse da melhor maneira, mesmo com serviços com a qualidade um pouco deteriorada. Então, esse consumidor ficou prejudicado por uma regra adotada pela agência, que talvez existissem regras alternativas que não prejudicassem os consumidores e que, por outro lado, também incentivassem as empresas a buscarem serviços de maior qualidade. Eu queria ver com o professor Carlos Ari, foi comentado aqui essa questão essa intersecção entre as diversas agências, direito econômico, consumidor. Eu pergunto o seguinte, no caso da telefonia celular, apesar da aparente competição, nós vimos uma segmentação de mercado. Então, se você quisesse um serviço barato, você vai na empresa X, você paga um serviço barato e tem um serviço péssimo. Se você quiser aquele mínimo de qualidade, você tem um preço mais alto e você vai na empresa Y. Isso aí não caracteriza uma forma de cartelização que teria que ser abordada aí pelo CAD, pelos serviços de análise e de concentração? Olha, o CAD e o Sistema de Defesa da Concorrência têm competência em relação aos serviços regulados, e telecom é uma área em que a própria lei fez questão de prever essa intervenção. O problema é saber qual é o tipo de intervenção que justifica a atuação do CAD por ser um problema de direito concorrencial, né? Eu diria que a diferenciação entre os serviços em função da qualidade é algo natural num processo de competição. Haverá serviços que os consumidores procuram pelo preço e outros pela qualidade, isso é relativamente natural. Então, não seria a abordagem do direito da concorrência. Mas desde que garantido um mínimo de qualidade. Pois é. Então, aí é que vem a questão da regulação. O mínimo de qualidade terá que ser garantido sempre pela norma de regulação, não é exatamente um tema que o Conselho de Defesa Econômica poderá tratar de modo eficiente, né? Certo. Bom, vamos a outra pergunta que a Priscila selecionou dos telespectadores. Lembrando que o programa é ao vivo e você ainda pode enviar perguntas através do nosso portal www.brasilianas.org. A gente recebeu bastante perguntas e tem telespectador que ele mandou algumas, mas ele se identifica apenas como Macedo
e não diz de onde é. A pergunta que ele faz nesse momento é a seguinte: não deveria ser obrigatório por parte das agências reguladoras fazer uma análise de impacto regulatório antes de estabelecer novas normas, ou então uma análise de custo-benefício que ele exemplifica, como já é feito nos Estados Unidos? Eu vou perguntar para o professor Paulo César Coutinho, lá em Brasília. Sim, certamente essas análises de impacto regulatórios, cuja metodologia tem sido desenvolvida muito fortemente na última década, ela idealmente deveria ser implantada antes mesmo da implantação da política de regulação. Porque muitas vezes você faz uma política regulatória objetivando determinado aspecto, mas essa política tem consequências muito diferentes daquela que você gostaria. Deixa eu dar um exemplo. Durante muito tempo, no setor de energia elétrica, o subsídio ao consumidor de energia elétrica era feita com base no consumo de quilowatt-hora. Muito recentemente, mais ou menos uns 7 anos atrás, foi feito um estudo e verificou-se que 50% das pessoas que recebiam esse subsídio não eram pessoas ricas, né, que não eram objeto da política de subsídios, e 50% das pessoas que eram pobres, que eram foco da política, não recebiam subsídio. Então, era uma política cujo objetivo estava totalmente fora do alcance da política, né? A política estava absolutamente desfocada. Então, foi feito um estudo posteriormente, do qual inclusive eu participei, onde nós verificamos que poderia-se, mudando a política, ter um foco muito mais efetivo, né, com uma eficácia muito maior para atingir as populações realmente que necessitam desse apoio. A política, então, foi recentemente transformada em lei, em que o consumidor ele vai receber um apoio muito mais relacionado à sua situação de renda do que à sua situação de consumo. Deixa eu dar um exemplo muito claro de como essa política, que era baseada no consumo, era desfocada. Muitos consumidores de classe média alta, jovens solteiros, que trabalhavam, então eles consumiam muito pouca energia, porque chegava em casa alta hora da noite, saía, ia para um bar, encontrar os amigos, depois voltava à noite e dormia. Então, eram pessoas com consumo muito baixo. Também, pessoas que têm casas de campo têm um consumo muito baixo. Por outro lado, tem muitas comunidades carentes que só têm um ponto de medição de energia que servia para várias famílias. Então, aparecia como um consumo alto. Outro exemplo são geladeiras antigas, cuja até borracha de isolamento muitas vezes eram trocadas por ripas de madeira. E com isso o consumo de energia dessa família era muito alto, não porque ela era um consumidor de alto padrão, mas porque havia uma perda energética muito grande. Então, esse tipo de política, ele ganha demais com a implantação, antes mesmo da implantação da política, a implantação de um modelo de análise de impacto regulatório, até podendo alterar a formulação política para facilitar essa análise de impacto regulatório. Bom, nós vamos a mais um intervalo e Brasilianas.org volta já. Brasilianas.org está de volta. O tema do programa de hoje é o papel das agências reguladoras no país. Contamos com a participação do advogado e professor de Direito da PUC São Paulo e da FGV, Carlos Sundfeld, e do professor do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, Paulo César Coutinho. Nesse último bloco, vamos entender a importância da regulação para aquele que está na ponta do processo, o consumidor. Como a defesa do consumidor depende de um bom trabalho das agências reguladoras e como seus direitos podem ser assegurados
pelas agências. Então, eu queria ver com o professor Carlos Ari, como que se dá hoje, por exemplo, no caso de telefonia ou do setor elétrico, você tem um montante de reclamações como um indicador. Mas, de uma maneira geral, como que funciona, digamos, os mecanismos e as medições aí de satisfação do consumidor para permitir uma atuação dele? Bom, os órgãos de defesa do consumidor têm competência para receber reclamações em todas as áreas, reguladas ou não, e nas áreas reguladas, então, eles são um bom manancial de informações, né? As próprias agências também são. E isto serve como informação para saber qual é a reação das pessoas que usam as características do serviço, que podem ser características legais ou ilegais, quer dizer, eles podem estar reclamando contra irregularidades, contra descumprimento de normas, ou podem estar reclamando contra as características que o serviço tem, mas que causam insatisfação. E, nesse caso, as insatisfações que a agência considera, então, que sejam justas, podem levar a mudança de regulamentação para a imposição de novos padrões. Quem julga qual é o patamar justo ou injusto é a agência. É a agência. E, mais uma vez, o tema é qual é o processo de decisão que é típico das agências. É um processo de decisão público, aberto, isso é preciso abrir oportunidade para a crítica pública dos projetos da agência e é preciso que aquilo que a agência proponha seja baseado em estudos. A ideia de estudo de impacto regulatório é uma coisa mais sofisticada e que não é obrigatório, mas a necessidade de motivação, quer dizer, de ter elementos em que uma proposta de mudança se baseie, isso já existe, né? De maneira que isso é uma obrigação mínima da agência de fazer uma proposta consistente e levá-la ao debate público. Então, eu queria ver com o professor Paulo César Coutinho, tanto no setor elétrico quanto no setor de telecomunicações, tem mudanças tecnológicas expressivas aí a caminho, né? O sistema das redes inteligentes, novos serviços sendo acoplados aí em telecomunicações, o telefone não apenas para falar, mas para acessar a internet. De que maneira que as agências conseguem acompanhar esse dinamismo e definir padrões de qualidade para cada novo serviço que surge? Luiz, o setor de energia elétrica ele sofreu grandes avanços há mais ou menos uns 20 anos atrás, quando houve a possibilidade de pequenos geradores eficientes em geração do ciclo combinado. Essa revolução tornou possível que fosse introduzida a concorrência, né, a competição em diversas instâncias do serviço de energia elétrica, né? Ele foi, então, segregado em geração, transmissão, distribuição e comercialização. Esses 4 setores que antes eram integrados e geralmente oferecidos por uma única empresa, passou a poder ser oferecido em condição de concorrência em diversos segmentos. O setor de telecomunicações é um setor muito mais dinâmico, é um setor cuja a revolução tecnológica muda completamente a configuração do mercado, a configuração dos serviços consumidos de uma maneira, inclusive, inesperada pelos grandes especialistas do setor. A grande revolução do setor do serviço móvel foi uma coisa assim espetacular. Agora a internet 3G, né, são coisas que nós nem imaginávamos há 10, 15 anos atrás. Então, para esse setor, né, o setor de telecomunicações, o trabalho da agência é muito mais complexo. Ele tem que acompanhar a evolução tecnológica, tem que ver qual é o impacto desse desenvolvimento tecnológico em termos de desenho, de gestão de espectro, em termos de tipos de serviço, em termos de permissão para operadores de um segmento poder participar em outro, em termos de, finalmente, talvez o problema não o mais difícil, de definir a qualidade do serviço, né? A qualidade do serviço, eu acho que é um problema importante, mas não é um problema tão difícil. Talvez seja difícil de você efetivamente cobrar, mas de você mensurar e de você definir os padrões,
Isso não é difícil, inclusive porque essas coisas são feitas com muita antecedência nos países de ponta no mundo, como a Inglaterra, Estados Unidos, a Alemanha e outros. O problema principal é como é que a regulação vai ser desenhada para que esses serviços se desenvolvam da maneira mais eficiente possível e que atenda o melhor possível aos consumidores brasileiros. Bom, vamos a outra pergunta selecionada pela jornalista Priscila de Paula. Há telespectadores que têm perguntas relacionadas ao mesmo assunto das agências reguladoras. Uma que tem interessado bastante é o papel da ANS, regula os planos de saúde. E também aqui uma pergunta que apareceu, que ainda não foi abordado, veio do Rodrigo Medeiros de Vitória e da Marli Carneiro de Pernambuco. Eles querem saber sobre a regulamentação dos bancos. Eles perguntam o que poderia ser feito para melhorar a regulamentação das atividades econômicas. Bom, é preciso chamar atenção para isso. A atividade de regulação estatal, ela não é feita apenas nos setores em que existe uma entidade chamada agência reguladora. Regulação estatal é feita pelos mais diferentes órgãos. O Banco Central do Brasil é uma entidade reguladora. A Prefeitura Municipal, que cuida do serviço de transporte coletivo municipal e nos municípios não tem agência, a Prefeitura é uma entidade reguladora. E, claro, no setor financeiro existe regulação, né? O Banco Central, a experiência do Banco Central para regular o mercado financeiro, ela já é a experiência mais antiga de regulação consistente por uma entidade relativamente autônoma, né? Ela foi criada na década de 60 e, portanto, essa atividade já vem sendo feita de regulação. A questão é saber quais são as finalidades da regulação do Banco Central em relação ao sistema financeiro. Um desafio atualmente é aumentar a competição entre os bancos para que isso possa ter impacto, por exemplo, na diminuição das tarifas bancárias, na diminuição do custo dos empréstimos, né? E normas do Banco Central podem tornar mais fácil a migração de um cliente de um banco para outro, por exemplo. Então, isso é um tipo de tema que é da competência do Banco Central e que ele pode fazer a diferença ao incentivar a competição. Nós tivemos uma discussão tempos atrás, no tempo do Armínio Fraga, sobre se essa questão do atendimento ao consumidor deveria ser do Código de Defesa do Consumidor ou permanecer com o Banco Central. Como que foi resolvido essa pendência? Os bancos foram, inclusive, ao Supremo Tribunal Federal defendendo a tese de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplicava a eles, bancos, e que cabia ao Banco Central tratar da defesa do consumidor e editar normas à margem do Código. O Supremo não aceitou essa tese e disse que o Código, quer dizer, uma lei, né, ela se aplica também ao setor bancário. Agora, isso não quer dizer que as normas do Código de Defesa do Consumidor, que são relativamente indeterminadas, para ser aplicados no setor bancário, precisam, quer dizer, não necessitem de algum tipo de regulamentação, alguma adaptação que o Banco Central não possa fazer. Mas, em princípio, diz o Supremo, aplica-se ao cliente dos bancos aquela carta de direitos que está no Código de Defesa do Consumidor. Certo. Vamos pegar aqui, hoje na reunião tem um seminário da Fiesp, e aqui a agência, a ANEEL, ela já tinha tempos atrás, regulamentado essa questão da compra de energia por empresas do mesmo grupo, tinha proibido isso. E aqui em São Paulo, a AES Eletropaulo, ela compra energia por um preço superior de uma geradora dela própria mesmo. Na opinião do Paulo César, quer dizer, esse tipo de irregularidade tem sido tolerada, em geral, pelas agências, ou isso é uma exceção? Eu creio que seja uma exceção. Isso aí é um absurdo, né? O chamado self-dealing, que é você comprar de uma empresa que fornece os serviços que você vai usar para produzir os seus próprios serviços a preços mais caros, e com isso você burla de uma maneira muito forte a capacidade regulatória da empresa, além de onerar indevidamente os consumidores. É uma prática que é intolerável, né? Se ela está sendo tolerada aí na AES, é uma coisa que deveria ser
fortemente combatida por todos os órgãos envolvidos. Ministério Público, a defesa da concorrência, defesa do consumidor, consumidores e o próprio Executivo. Certo. Bom, o Brasilianas.org sobre as agências de regulação brasileiras termina aqui. Agradeço a participação do advogado e professor de Direito da PUC São Paulo e da FGV, o Carlos Sundfeld, e do professor do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, UNB, o Carlos César Coutinho. E você que nos assiste, muito obrigado. E não deixe de participar do site www.brasilianas.org, mandando perguntas, trabalhos e vídeos. Esse espaço aqui também é seu. E nós voltamos na próxima segunda-feira, às 10 da noite, aqui na TV Brasil. Até lá.